E para a gente tratar em ortodontia pacientes classe 2, a gente precisa entender se essa linha queixa de pescoço reduzida, se todos esses aspectos eles entram na queixa do paciente. Porque a gente sabe, obviamente, que esses pacientes que vão ser tratados com ortodontia, a gente não muda a linha queixa de pescoço deles se não tivermos intervindo em tratamentos ortocirúrgicos ou ortopédicos, quando bem indicados. Essa paciente, por diversos alunos, perguntam, professor, mas como que eu vou entender se esse é um caso complexo? Então, é isso que eu quero falar para vocês. A maioria dos alunos, por diversas vezes, eles não sabem entender. E por diversos ortodontistas que a gente conversa, eles não conseguem definir o que seria um caso complexo. Eles não conseguem entender quais casos, diante das mecânicas ortodônticas, possivelmente ou não respondem às mecânicas convencionais, ou eles necessitam de mecânicas diferenciadas para tratar. Então, se essa paciente fosse a paciente no nosso consultório, que a gente fosse atribuir uma mecânica para ela, certamente a primeira coisa que eu queria fazer nela, eu vou te mostrar o que é. Era avaliar o degrau de Whitts. E o que é esse degrau de Whitts? O que é essa avaliação cefalométrica? Ela é uma avaliação que a gente traz os pontos A e B, que são os pontos comumente levantados na cefalometria, para o plano oclusal. Então, uma vez que eu trago esses pontos de maneira perpendicular, eu vou poder, a partir de então, definir qual é a distância entre o ponto A e o ponto B no plano oclusal do meu paciente. Então, na classificação de Whitts, ele define o seguinte: se meu paciente ele for de 0 a 4 milímetros, esse paciente de 0 a 4, ele é um paciente que tem um ótimo prognóstico para tratamentos classe 2. Se é um paciente 5 ou 6, ele já é por nós considerado um caso que tem uma complexidade, onde o 7 é o paciente que é ortocirúrgico. Então, se você no seu consultório está tratando pacientes que apresentam esse degrau maxilomandibular 5 ou 6 milímetros, o seu caso ele já é caracterizado como um caso complexo. Principalmente quando o paciente chega no seu consultório com uma classe 2, um 3/4 de classe 2, uma classe 2 praticamente total. Esses são os casos complexos do nosso consultório. E definir essa complexidade é entender que as mecânicas que a gente precisa atribuir são mecânicas mais avançadas, como as quais a gente vai mostrar para vocês já já. Então o degrau de Whitts ele sempre vai ser a minha classificação para eu entender o quão problemático é essa discrepância sagital. E por segundo é definir se meu paciente é mais braque ou dólico cefálico. Então, junto à variável de entender se meu tratamento é um paciente que apresenta uma discrepância grande, acrescentar o aspecto do tipo facial do meu paciente, onde eu entendo que o braquicefálico ele é mais complexo de tratar e o dólico apresenta aí um prognóstico melhor, tanto pelo perfil facial como pela resposta ortodôntica. Tá certo? Então, uma vez que eu entendo como eu posso classificar, como eu posso entender se meu paciente é complexo ou não, eu vou definir qual é a mecânica que eu vou atribuir para esse meu paciente.